Você acreditaria se alguém dissesse que viveu no futuro e que viu com os próprios olhos o que será da humanidade no ano 3906? Mais do que isso, que ele viu civilizações inteiras colapsarem, cidades voadoras, humanos geneticamente modificados, guerras interplanetárias, e que tudo isso já está escrito no destino da nossa espécie? Parece roteiro de filme, né? Mas essa história bizarra foi contada por um homem de carne e osso, um homem que jurava ter participado de uma experiência secreta de viagem no tempo conduzida pelo governo dos Estados Unidos. Então, prepare-se para conhecer o caso perturbador do suposto viajante do tempo que viu o futuro da humanidade e voltou profundamente abalado. Além das revelações sobre a sociedade do futuro, Alexander Smith afirmou ter descoberto que o tempo, em 3906, não era mais linear como conhecemos. Segundo ele, os habitantes do futuro já não viviam presos à sequência passado, presente, futuro, mas em uma realidade temporal fluida, onde eventos podiam ser reorganizados conforme a necessidade. Isso era possível graças a um nó cronoquântico, um tipo de núcleo artificial controlado por uma inteligência superior que mantinha várias realidades simultaneamente ativas. Smith dizia que uma única decisão tomada em 3906 poderia alterar diretamente o que havia acontecido 1000 anos antes, e que, por isso, o tempo havia se tornado uma arma tão poderosa quanto a tecnologia. Um dos relatos mais perturbadores de Smith envolvia algo que ele chamou de arquivistas da memória global. Ele descreveu essas entidades como seres humanoides, sem rostos, que atuavam como curadores da realidade. Eles podiam deletar memórias coletivas, inserir novas narrativas históricas e até reprogramar experiências emocionais para manter a estabilidade do presente. Segundo ele, esses arquivistas controlavam o que a sociedade podia lembrar ou esquecer, e isso era considerado uma política de saúde mental pública. Smith disse que presenciou sessões em que pessoas comuns tinham partes de sua vida apagadas por decisão do sistema, simplesmente porque suas emoções poderiam ameaçar o equilíbrio lógico da sociedade. Por fim, talvez a parte mais assustadora do relato de Alexander Smith tenha sido a revelação de que o futuro sabia que ele voltaria para contar tudo. Em suas palavras, a própria viagem dele já havia acontecido diversas vezes, em linhas temporais paralelas, simuladas pelos algoritmos do futuro. Ele disse que, ao retornar ao presente, foi avisado de que sua tentativa de alertar a humanidade não mudaria nada, porque o futuro sempre encontra uma forma de se corrigir. Essa frase enigmática levanta uma questão ainda mais profunda. Será que temos algum controle sobre o que está por vir? Ou tudo já está escrito em algum código que nem mesmo compreendemos? A história veio à tona no início dos anos 2000, quando um homem chamado Alexander Smith apareceu em uma série de entrevistas anônimas, com o rosto borrado, voz distorcida e documentos que ele afirmava serem confidenciais. Alexander dizia ter sido funcionário da CIA nos anos 80 e participado de uma operação ultra-secreta conhecida como Projeto Pegasus, um programa militar de exploração temporal que teria sido iniciado ainda nos anos 60. Segundo ele, em 1981, foi escolhido para participar de uma missão sem precedentes, viajar para o ano de 3906, coletar dados sobre a sociedade futura e retornar com informações para o governo americano. O que ele disse ter visto lá é simplesmente inacreditável. Smith descreveu o ano 3906 como um mundo irreconhecível para qualquer pessoa do nosso tempo. Segundo ele, a Terra já não era mais governada por países, mas por um sistema global unificado, administrado por inteligência artificial avançada. As cidades eram colossais, erguidas em camadas verticais, com os pobres vivendo nos níveis inferiores e os ricos literalmente acima das nuvens. O céu era constantemente monitorado por drones conscientes. Não havia mais governos humanos.
tudo era decidido por algoritmos. Ele afirmou que os humanos haviam sofrido modificações genéticas massivas para resistirem à poluição, ao novo clima extremo e à própria evolução das máquinas. A maior parte das pessoas já não nascia. Era criada em laboratórios, sob critérios definidos por supercomputadores. Um dos pontos mais chocantes da história de Alexander Smith é a afirmação de que, em 3906, o conceito de humanidade já não existia como conhecemos. Segundo ele, os seres humanos estavam divididos em castas biológicas. Alguns eram totalmente modificados, com membros artificiais, olhos com visão térmica, capacidade cerebral aumentada por implantes neurais. Outros, considerados originais, como nós hoje, viviam isolados, como espécies em extinção, conservadas por nostalgia histórica. Smith descreveu que a empatia, os sentimentos profundos e a criatividade espontânea haviam sido substituídas por decisões racionais, frias e matemáticas. O amor, segundo ele, era tratado como uma falha comportamental em alguns setores da sociedade futura. E não para por aí. Smith também relatou que, no futuro, a humanidade havia colonizado vários planetas fora do sistema solar, por meio de portais quânticos. Mas isso não trouxe paz. Ao contrário, gerou uma guerra silenciosa entre humanos e uma forma de consciência alienígena que existia desde antes do tempo. Ele chamou esse conflito de Guerra da Ascensão. Segundo ele, essa guerra não era feita com armas, mas com realidades. As máquinas tentavam se tornar consciência pura, enquanto os humanos resistiam a perder a própria identidade. Em 3906, esse conflito ainda não havia terminado. E o que Smith viu foi um mundo à beira do colapso existencial. Smith dizia ter trazido consigo 2 fotos tiradas durante sua viagem ao futuro. As imagens, mostradas nas entrevistas, retratavam uma cidade em camadas flutuantes, com luzes brilhantes e veículos voadores. Críticos alegaram que eram montagens baratas, feitas com software de edição. Outros disseram que os metadados das imagens indicavam data de criação compatível com o período dos anos 80. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar de forma conclusiva que as fotos são falsas. Alexander Smith nunca mais foi visto após a última entrevista. Alguns acreditam que ele desapareceu por conta própria. Outros acreditam que foi silenciado. Céticos dizem que tudo não passa de um golpe publicitário, ou talvez delírios de uma mente perturbada. Mas, e se for mais do que isso? A ciência moderna já discute seriamente os conceitos de multiverso, viagens no tempo e realidades simuladas. E projetos como o Pegasus e o Montauk realmente existiram, ainda que negados oficialmente, e envolviam experimentos que desafiam nossa compreensão atual da física. Afinal, o que separa uma teoria maluca de um avanço científico? Muitas vezes, apenas tempo. Vamos fazer um exercício mental. E se, de fato, alguém do futuro voltasse e tentasse nos alertar? Nós acreditaríamos? Ou seríamos rápidos demais em zombar, desacreditar e descartar, assim como sempre fazemos com o que desafia nossa lógica? Talvez a história de Alexander Smith não seja verdadeira nos detalhes, mas talvez ela esteja apontando para algo que já começou a acontecer e que fingimos não ver. Se essa história mexeu com sua cabeça, imagine o que mais pode estar sendo ocultado por trás da realidade que vivemos. No Códigos em Expansão, você vai descobrir o que ninguém mais quer que você descubra. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e curta este vídeo para ajudar a espalhar essas ideias que quebram padrões. E comenta aqui embaixo. Você acredita que alguém possa ter viajado no tempo? O que você acha que veremos no futuro da humanidade? Nos vemos no próximo mistério.